Bem, vamos lá para mais uma sequência de aula. Dessa vez nós vamos estar falando sobre calor sensível, tá? Então, entre os tópicos que nós vamos estar trabalhando dessa próxima unidade, tá? Vai ser abordado o calor sensível. Também a questão do calor e a variação de temperatura, tá? Nós já vimos, vamos só dar uma revisada. A equação fundamental da calorimetria, tá? Eu vou estar trabalhando lá com vocês. Diferenciar sobre calor sensível e capacidade térmica, nós vamos estar fazendo essa abordagem nessa aula. E vou fazer também a resolução de alguns exercícios, tá, com vocês. Bem, então, o que vem a ser temperatura, né? Temperatura nada mais é que ela indica o nível de vibração das moléculas de um sistema, tá? Nós vimos lá, quanto maior a vibração, maior é a temperatura, e quanto menor a vibração, menor a temperatura de um determinado corpo ou sistema, tá? Calor, já diferentemente de temperatura, é uma forma de transferência de energia entre dois corpos ou sistemas, que ocorre devido exclusivamente à diferença de temperatura entre os corpos ou sistemas. Vocês lembram lá a questão que um corpo que tinha uma certa temperatura maior do que outro, que cedia calor para o outro, então quem vai perder, quem vai ganhar, então isso aí é calor, ou seja, o princípio das trocas de calor. E temperatura é a questão da vibração das moléculas do sistema, tá? Bem, então nós vamos estar tratando agora sobre o calor sensível e a equação fundamental da calorimetria, tá? Para isso nós temos um pequeno exemplo aqui. Tem uma panela, tá? Essa panela tem água. A água contém 500 gramas de água. Antes de eu colocar no fogo, a temperatura era de 20 graus. Eu quero saber qual é a quantidade de calor que eu preciso para que a temperatura chegue a 80 graus, sendo que o calor específico, é o C minúsculo, tá? Ele vale 1 cal por grão grau Celsius para a água no estado líquido, tá? Mas antes, vou apresentar para vocês a equação fundamental da calorimetria, tá? Onde Q é igual a M vezes C vezes ΔT. Q representa a energia trocada em forma de calor, tá? Que ele pode ser dado em calorias ou em joules. O M representa a massa da substância, que é grama ou quilograma. O C minúsculo representa o calor específico da substância, que pode ser em caloria, que é na verdade em caloria por grama grau Celsius. E o ΔT representa a variação da temperatura, tá? Que é em graus Celsius que vocês conhecem. Para calcular o ΔT, você já sabe que é a temperatura final menos a temperatura inicial. Então, para responder uma questão tipicamente como essa aqui, tá? Quais são os componentes necessários, tá? Então, para responder esse tipo de pergunta, eu posso fazer o seguinte. Eu já tenho os dados aqui, né? Vou resolver utilizando dessa forma aqui, tá? Então, eu sei que Q é igual a M vezes C vezes ΔT. Então, qual vai ser a quantidade de calor? Então, Q vai ser igual a M vale 500 vezes o C, que vale 1, vezes o ΔT. Quem é ΔT? Vocês lembram? ΔT é temperatura final menos temperatura inicial. Então, ΔT vai ser igual a 80 menos 20, que é igual a 60 graus Celsius. Então, aqui eu coloco 60. Então, Q vai ser igual a 500 vezes 1 é 500, né? E vezes 60 vai ser igual a 30.000. Como eu estou tratando aqui em unidades e o calor específico está em cal, então aqui o que vai ser também em cal, ou seja, calorias. Ou seja, vão ser necessárias 30.000 calorias para fazer a temperatura da água variar de 20 graus a 80 graus, tá? Bem, mas o que vem a ser calor específico e capacidade térmica, tá? O calor específico de hora ele é a quantidade de calor necessária para que 1 grama de uma substância sofra uma variação de 1 grau Celsius em sua temperatura. Ou seja, eu tenho aqui alguns calores específicos, por exemplo, da água, do ferro, do ouro e da areia. Quer dizer, que para a água, para mim, eu preciso de um calor, uma caloria, eu preciso de 1 grama, tá, por grau Celsius. Se for de ferro, eu preciso de 0,11 calorias por grama grau Celsius. Eu preciso de menos. E ouro, eu preciso de menos. Então, quanto menor o calor específico, consequentemente que eu vou ter aqui, vai estar sujeito a uma variação de temperatura, tá? Vai aquecer mais rápido, vai esfriar mais rápido.
Nós podemos ver isso, por exemplo, quando eu pego um copo de alumínio e eu coloco café. Então, o alumínio ele tem um calor específico bem pequeno, assim, ele vai trocar calor bem rapidamente, tá? Então, consequentemente, vai aquecer mais rápido o copo. Por isso que não se utiliza copo de alumínio para tomar café, se utiliza a xícara, tá? Xícara de porcelana, que tem um calor específico maior, ou seja, demora mais a trocar calor. Já a capacidade térmica, gente, ela é a quantidade de calor necessária para um corpo sofra uma variação de 1 grau Celsius em sua temperatura, tá? Aqui eu não levo em consideração a questão da massa, tá? Eu levo em consideração só a questão da variação do calor, né, a caloria e a temperatura. Então, por exemplo, para me calcular a capacidade térmica, diferenciando, tá? A capacidade térmica é o C maiúsculo, Czão. Então, C é igual a Q sobre ΔT, tá? Esse Q, vocês já viram anteriormente, lá no anterior, que Q representa a quantidade de calor, tá? ΔT é a variação da temperatura. Ou eu posso responder, calcular essa fórmula utilizando Czão é igual a M vezes Czinho. Czão é a capacidade térmica, tá? Então, no exemplo aqui eu tenho um caso desse tipo aí. Diz assim, ó. Um corpo de 50 gramas recebe 300 calorias e sua temperatura sobe de menos 10 graus até 20 graus Celsius. Determine a capacidade térmica do corpo e o calor específico da substância que o constitui. Tá? Então, nós temos duas situações para fazer. Então, vamos tirar os dados inicialmente, tá? Dessa questão. O que eu tenho aqui? Eu tenho que a massa é igual a 50 gramas, tá? Recebe 300 calorias, representado por letra Q, tá? São 300 calorias. A temperatura, ela sobe de menos 10 até 20. Então, temperatura inicial é menos 10 graus Celsius e a temperatura final é igual a 20 graus Celsius. Então, são duas perguntas. Na primeira, eu tenho que encontrar o Czão, tá? E no segundo, eu tenho que encontrar o Czinho. Czão representa a capacidade térmica e o Czinho representa calor específico. Então, primeiramente, vamos fazer o ΔT, tá? ΔT é temperatura final menos temperatura inicial. Então, ΔT vai ser igual a 20 menos, como o TI é menos também, menos com menos dá mais, tá? Então, fica 20 mais 10. Então, ΔT é igual a 30 graus Celsius, tá? Agora sim, eu vou encontrar primeiramente o Czão, que é a capacidade térmica. Ela é igual a Q dividido por ΔT. Então, Czão é igual. Quem é Q? É 300. Quem é ΔT? É 30. Então, Czão, que é a capacidade térmica, é igual. Eu posso cortar um zero com um zero, tá? 30 dividido por 3 são igual a 10. 10 o quê? 10 calorias por grau Celsius. Ok? Então, é bem fácil, tá? E para achar o Czinho, vocês lembram que eu tinha outra equação que dizia assim, ó. Czão é igual a M vezes Czinho. Czão, nós já acabamos de calcular, ele vale 10, né? É igual. O M, que é a massa, vale 50 vezes o Czinho. Então, se eu quiser encontrar o Czinho, eu pego o 50 que está multiplicando, passo dividindo por 10. Então, C é igual a 10 dividido por 50. Então, C é igual a 0,2 calorias por grau Celsius, tá? Eu também posso encontrar a resposta para essa fórmula aqui, ó, Q é igual a MC ΔT, tá? Posso fazer por essa ou por essa. Quanto vale Q? Q vale 300. Quanto vale M? M vale 50. O Czinho é o que eu estou procurando, faz de conta que eu não descobri ainda, tá? Vezes o ΔT, que vale 30. Então, 300 vai ser igual a 50 vezes 30, são 1.500 vezes Czinho. Então, Czinho, mesma coisa, ó, 1.500 está multiplicando, passa para baixo dividindo. Então, fica 300 dividido por 1.500. Então, Czinho é igual. Eu posso cortar um zero com zero e um zero com zero. 3 dividido por 15 vai dar a mesma coisa, vai dar 0,2 calorias por grau Celsius. Ok? Tranquilo? Vamos dar sequência aqui.
Na pergunta número 2, tá? Uma variação dessa pergunta aqui, ela fala sobre questão de potência, envolver potência, tá? Diz o seguinte: a temperatura de 100 gramas, tá, de um líquido cujo calor específico é 0,5 calorias por grau Celsius sobe de menos 10 graus até 30. Em quantos minutos será realizado esse aquecimento com uma fonte que fornece 50 calorias por minuto? E agora, né? Você não falou disso aí não. Vamos ver então. Vou precisar aqui do contexto anterior, tá? Primeiramente, vamos tirar os dados. Eu tenho que a massa é igual a 100 gramas, tá? O Czinho, que é o calor específico, vale 0,5 calorias por grau Celsius, tá? Temperatura inicial é igual a menos 10 graus Celsius e a temperatura final é igual a 30 graus Celsius, tá bom? E diz que ele fornece uma potência igual a 50 calorias por minuto, tá? 50 calorias por minuto. Eu quero saber em quantos minutos, eu quero saber qual é o tempo, tá? Que vai fornecer isso aí, ok? Então, vamos lá, por parte. Então, primeiramente, o que nós temos aí? Encontrar o ΔT, tá? Que é a temperatura final menos a temperatura inicial. Então, ΔT vai ser igual a 30, como o T inicial é menos 10, então fica menos vezes menos vai dar mais, tá? Então, ΔT vai ser igual a 40 graus Celsius, ok? Feito isso, vamos para a segunda equação, que Q é igual a mc ΔT, tá? Para me encontrar qual a quantidade de calor necessária. Eu sei que a massa é igual a 100, o C vale 0,5 e o ΔT vale 40. Então, Q vai ser igual 100 vezes 0,5 é 50 vezes 40. Então, Q vai ser igual 50 vezes 40 são 2.000 calorias, tá? Então, agora vem essa última parte aqui. Essa parte aqui, gente, potência é a quantidade de calor dividido pelo tempo, tá? Se a potência é 50 e a quantidade de calor é 2.000, quanto que vai valer o tempo? Então, basta multiplicar cruzado, ou seja, trocar de lugar aqui. Então, T vai ser igual a 2.000 dividido por 50. Então, T vai ser igual, posso cortar um zero com zero, 200 dividido por 5 vão dar 40. Como ele pediu o tempo em minuto, eu tenho a resposta, são 40 minutos, tá? Respondido aí a questão número 2. Tranquilo? A próxima e última pergunta, ela vai solucionar algumas situações também, tá? Eu tenho um corpo que tem massa de 100 gramas, então massa é igual a 100 gramas. Ele recebe 500 calorias, então Q é igual a 500 calorias. E sua temperatura sobe de menos 10 até uma temperatura final. Então, temperatura inicial é menos 10, não, é 10 graus Celsius. E a temperatura final eu não sei, é o que eu estou procurando saber. Sabendo que a capacidade térmica do corpo é igual a 50, o que é a capacidade térmica? É o Czão. Você lembra? Czão é igual a 50 calorias por grau Celsius. Eu quero descobrir a temperatura final, tá? Então, para me encontrar a temperatura final, eu posso estar utilizando algumas variantes da equação. Vocês lembram lá? Eu sei que eu tenho algumas formas. Por exemplo, que C é igual a Q dividido por ΔT, tá? Como eu tenho o Czão e eu tenho Q, eu encontro ΔT, tá? Depois que eu encontrar ΔT, eu vou encontrar a temperatura final. Então, substituindo 50 é igual a 500 sobre ΔT. Troco de lado sem trocar de sinal, então ΔT vai ser igual a 500 dividido por 50. Então, ΔT é igual, eu posso cortar um zero com zero, 50 dividido por 5 são 10 graus Celsius. Então, eu tenho ΔT. ΔT, lembra que é a temperatura final menos a temperatura inicial. ΔT vale 10, a temperatura final é o que eu estou procurando e a temperatura inicial também é 10.
Se está negativo, passa positivo, então temperatura final é igual a 10 mais 10, temperatura final é igual a 20 graus Celsius. E é isso, gente. Ok?